No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Farmácia em Dia, o seu podcast sobre saúde, medicamentos, o papel do farmacêutico na promoção do bem-estar e muitas outras informações importantes sobre o universo da saúde. Eu sou a Daniele Marini, a Dani, diretora do Conselho Regional de Farmácia, e hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com o Dr. Williams Ramos, gerente médico da Apsim Farmacêutica, e hoje o nosso tema é um assunto que afeta muitas pessoas e ainda gera muitas dúvidas, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Prazer estar aqui com o senhor, Dr. Williams. Prazer é meu, muito obrigado, Dani, pelo convite, obrigado, CRF. E para nós vai ser um prazer conversarmos aí, termos um pouquinho mais de discussão sobre esse tema tão importante. Nós estamos batendo recorde em diagnóstico do TDAH ultimamente, né? Várias pessoas aí. E eu quero começar perguntando para o senhor, como que o TDAH começa, né, se manifesta? Quais são os principais sinais, sintomas que a pessoa tem que observar? Então, é muito interessante essa tua pergunta, porque realmente as pessoas têm questionado muito, né? Achando que, puxa, está tendo muito diagnóstico e que isso não condiz com a realidade. Na verdade, eu acho que o diagnóstico tem que ser bem feito. A gente tem o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, normalmente, para que você tenha um diagnóstico de TDAH, ou você está na infância e já faz esse diagnóstico, ou se você é adulto, você tem que ter tido algum sintoma, né, algum sinal já na infância, porque ele é do desenvolvimento. Então, durante o desenvolvimento da pessoa, da criança, ou mesmo o adulto que ele verifica depois, fecha um diagnóstico, ele vai ter uma deficiência de noradrenalina, principalmente na região frontal do cérebro, o córtex pré-frontal. E essa deficiência é que acaba gerando alguns sinais, né, algumas características que são comuns e que a gente acaba usando para fazer o diagnóstico TDAH, que seriam alguns critérios, né, algumas questões ligadas à desatenção e outros ligados à hiperatividade ou à impulsividade. Então, a gente tem que entender, e eu acho que a gente pode ir conversando aqui, sobre cada uma dessas características, mas normalmente, para que a gente comece o papo, eu já posso te dizer, a gente tem um diagnóstico muito maior, né, no período de infância, no período da criança, onde a gente começa a notar esses sinais, e quando você tem o diagnóstico no adulto, ele acaba vendo sinais que apresenta, mas ele tem que ter tido um histórico na infância, porque é um diagnóstico que vem do seu próprio neurodesenvolvimento. Mas vamos conversando aí e a gente vai tirando mais dúvidas aí a respeito de cada uma dessas características, né? Seja o desatento, o hiperativo, o impulsivo. Então eu já quero começar por aí. Faz essa diferença para nós. Até o senhor traz um dado muito importante, né? Que há uma diferença entre a criança diagnosticada, né, e o que aparece de sinais nos adultos. Então, eu queria entender, né, qual que é essa diferença, o que aconteceu aí que a gente pode perceber tanto na criança quanto no adulto. Legal. Então, vamos pensar que como eu falei, neurodesenvolvimento, então é um caráter evolutivo, né? Então, quando a gente vai olhar, se a gente olha na criança, a gente já começa a notar algumas características já no pré-escolar ali, 6, 7 anos, continua algumas características no escolar, outras na adolescência até a vida adulta. Então vamos dividir um pouquinho. Se eu pensar primeiro no caráter mais desatento. Então, quando você fala na criança que é mais desatenta, né, aquela criança que vai da pré-escolar para o escolar, ele tem muito de estar desligado das atividades, é aquela criança que a gente fala que está no mundo da lua, né? Todo mundo já ouviu esse termo. Então, um indivíduo que tem um TDAH mais com o caráter desatento, ele vai estar, aquela criança, ou vai lembrar do período que ela era criança, muito com essa questão de ser uma criança que vivia no mundo da lua, ou uma criança que está no mundo da lua. Agora, quando a gente fala, entrando um pouquinho mais adolescente, envelhecendo um pouquinho, aí a gente já começa a ver que o desatento ele não consegue, ele é muito desligado, mas ele também não consegue ter um planejamento das suas ações. É aquele adolescente que às vezes está na aula, passou uma borboleta lá fora, ele perde a atenção dele, o foco dele na aula. E o adulto, que continua apresentando alguns sintomas de desatenção, ele é aquele que é muito desligado, esquece compromisso, não consegue se organizar direito. Então, veja, o caráter de desatenção para uma pessoa que tem TDAH,
ele tem particularidades que a gente pode notar como sinais ao longo da vida. Agora, eu não tenho só o desatento, eu tenho o caráter que pode ser mais hiperativo, impulsivo. Se eu falar do hiperativo, quando eu falo da criança, é muito fácil, né? A gente fala daquela criança que está sempre ligada, é o furacão ligado no 220, muito agitado. Aí ele vai ficando mais velho um pouquinho, entrando na adolescência, ele já consegue se conter um pouco mais, mas é muito inquieto, difícil parar quieto na sala, levanta o tempo inteiro. E o adulto, muitas vezes, ele evoluiu até e avançou com a sua capacidade de controlar essa agitação, essa hiperatividade. Mas aí, quando você conversa, ele sente uma inquietude muito grande, né? Aquela coisa muito interna. Nossa, parece que eu estou sempre agitado. Então, veja, já coloquei o desatento, já coloquei o hiperativo, mas tem o impulsivo também, que é aquele que é muito fácil você ver. Ele age sem pensar. É impulsivo em todas as atividades. Desde as crianças que pegam a bicicleta e quando vê está correndo risco, fazendo manobra que não devia, até o adulto, que às vezes também não tem aquele controle, né, para fazer, opa, não vou me colocar nessa situação de risco, ele acaba tomando decisões precipitadas. Então, Dani, até para a gente diferenciar, eu tracei aqui um caminho da pessoa com TDAH da infância até a vida adulta, e aí a gente tem que fazer o diagnóstico. Por quê? Você pode ser um TDAH só desatento? Pode. Você pode ser um TDAH só hiperativo e impulsivo? Pode. Mas também você pode ter um TDAH misto, onde você tem características de desatenção e impulsividade e hiperatividade. Eu acho que aí consegue mostrar um pouquinho esse caminho do TDAH ao longo da vida, né? Perfeito, perfeito. Eu já fui me encontrando em vários aí. Eu tenho diagnóstico de TDAH, meu filho tem, e eu posso dizer que é bem complexo. Quando eu recebi o diagnóstico, né, do meu filho, gera aquele preconceito, por mais que a gente é profissional da saúde, e não é um preconceito, é um medo, é uma insegurança. E aí, logo em seguida, eu também fui diagnosticada, para ver, né, com 45 anos não se falava naquilo. E aí eu quero perguntar para o senhor, como que é essa questão do preconceito quando tem um diagnóstico? É um diagnóstico extremamente difícil, porque é fácil quando a gente dá diagnóstico de infecção, né? Vai lá, faz um exame, identifica o patógeno e está tudo bem. Esse não. É um processo de diagnóstico, né, extremamente, tem que ser feito por pessoas capacitadas, porque não é simples a gente poder identificar, e além de tudo isso gera essa questão do preconceito, né? Quais são os principais desafios que a gente tem que passar no processo, no diagnóstico correto e na quebra do preconceito? Olha, Dani, é muito legal ouvir você falando e até essa experiência própria de vida, porque, como você disse, há alguns anos atrás, o TDAH não era bem estudado, né? Então, muitas pessoas, eu acho que você pode falar muito bem sobre isso, a gente começa a olhar para trás, né, adultos, e falar, gente, como eu sofri sem precisar, porque às vezes as pessoas não entendem o que a gente está passando. E vou te dizer que muitos adultos estão sendo diagnosticados depois que os seus filhos têm o diagnóstico. Por quê? Porque tem um caráter genético muito grande. Então, ouvir a tua história é muito legal para a gente ver uma realidade que existe, mas também serve para a gente chamar a atenção e o papel do profissional de saúde, aí para todos os farmacêuticos que estão aqui conosco, entender que a gente tem um papel muito importante. Por quê? Eu falo isso em toda aula que eu faço, principalmente com os farmacêuticos a respeito de TDAH. O diagnóstico de TDAH, ele é clínico, gente. Então, claro, você tem que ir num profissional especializado, provavelmente um médico, um psiquiatra, um neuro que vai conseguir fazer esse diagnóstico. Sim, mas como o diagnóstico é clínico, a gente como farmacêutico, a gente pode no dia a dia, na conversa com o nosso cliente, com o nosso paciente, conseguir identificar fatores onde eu posso falar, poxa, você tem alguns sinais aqui que talvez seja melhor você fazer um diagnóstico. Vamos num profissional que pode fazer esse diagnóstico melhor, porque tem um erro muito grande das pessoas, achando, e isso está disseminado, que você só vai conseguir o diagnóstico de TDAH fazendo uma avaliação neuropsicológica, e não é verdade. E aí tem muita gente fazendo avaliação neuropsicológica, gastando um dinheiro danado, não que ela não tenha a importância dela, mas ela não é o critério diagnóstico. O diagnóstico é clínico. E a partir do momento que é clínico, isso remete ao quê? A conversa, a história, a anamnese que a gente tem que fazer. Então, o farmacêutico que nos ouve é, primeiro, tirar alguns estigmas. Vai chegar alguém com você, não seja preconceituoso, não olhe com aquela questão, agora tudo é TDAH. Não, porque realmente muita gente está extrapolando, querendo se colocar como TDAH, mas talvez você esteja à frente de uma pessoa que é um adulto, ou um pai, uma mãe que tem um filho, e que a sua orientação como profissional de saúde, trazendo alguma dessas características que eu já falei, mostrando, entendendo que às vezes ele pode não ter a desatenção, mas é um TDAH hiperativo,
hiperativo, ou ele não tem hiperatividade, mas é um TDAH com déficit de atenção, né, com desatenção, o seu papel é muito importante como profissional de saúde. Então, se a gente já tem muito estigma na sociedade, e realmente está muito banalizado em Instagram, TikTok, as informações, mas nós, como profissionais de saúde, precisamos entender o nosso papel de orientação, de acolhimento, de não termos nós o preconceito, mas entendemos que ali a gente tem uma família, ou um adulto que se diagnosticou, ou um pai, uma mãe que tem um filho e está sofrendo com isso, porque só quem tem o TDAH sabe, às vezes, como isso é complicado no ambiente, e tirar todos os preconceitos para buscar um tratamento adequado, aí sim fazer o acompanhamento psicológico adequado, quando o diagnóstico é feito, entrar com as medicações, porque elas são importantes para o tratamento e para a evolução melhor dessa pessoa. Acho que você concorda, né, Dani? Você, como tem um histórico na família, e você mesmo, né? Olha, eu acho que o senhor falou tudo, e muita gente deixa de falar a parte emocional do TDAH, porque principalmente eu sou a terceira, impulsividade, então age sem pensar, e sou assim até hoje, pouco eu tive controle. E aí quando a gente tem esse tipo, a gente é criticado o tempo inteiro. Então, a gente já recebe crítica. Então, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Aquilo começa a criar um sentimento de negatividade na pessoa, de que eu não sou perfeito, eu só erro, eu sou um fracasso. E tem histórico de muito da questão de suicídio, porque a pessoa começa numa autocobrança tão severa que ela não se sente apta e boa em nada. E pouco se fala, né, da questão emocional do TDAH, do que é colocado pela sociedade a respeito disso. Né? Eu vejo que, e é normal, né, nós, principalmente como somos pais, que ficar cobrando da criança o controle, que ele não faça aquilo, mas aquilo vai criando naquela criança com TDAH muito esse sentimento de negatividade, de não pertencimento, de não ser amado porque só recebe crítica. E a gente precisa falar sobre isso, porque isso tem um impacto direto na vida depois de adulto. E aí vem muito essa questão, né, das subnotificações do diagnóstico, porque todo mundo tem na mente de que o TDAH é aquela criança hiperativa fisicamente, mas meu filho, eu sou hiperativo mentalmente, então a gente consegue ficar sentado, não tem problema nenhum, mas a mente não para. E aí as pessoas não identificam isso como TDAH. E essa subnotificação, e você traz um dado muito importante, a importância do ser multidisciplinar. Quem chamou a atenção para mim foi a fono do meu filho, foi a psicóloga, que falou, olha, aqui parou. A gente precisa fazer um diagnóstico correto, porque alguma coisa tá errada. Então, todos trabalharem em conjunto para a gente poder fazer isso, né? Eu acho que o senhor concorda dessa importância de ser multidisciplinar, todos estarem envolvidos. Sem dúvida, porque, veja, você trouxe dois aspectos importantes, como eu falei. Você tem questões emocionais, então a pessoa, ela às vezes não está com aquela característica que todo mundo está esperando do TDAH, mas ela está com a cabeça a milhão, ela está sempre cansada porque a cabeça não para. E aí ela acaba agindo de formas que vai falar, poxa, ele está deprimido, ele está ansioso. Não, porque você vai sofrendo com aquilo vai trazendo repercussões emocionais para você. Então, muitas vezes você está numa terapia com psicólogo e você tem que identificar que não é uma ansiedade só. Qual que é a causa? Talvez eu tenha algo que esteja na raiz de tudo isso. Mas muitas vezes o que você falou é importante, o TDAH ele começa a ter outros distúrbios, e o distúrbio motor, da linguagem, da fala, é muito comum. E aí você começa a fazer diagnósticos erroneamente, e temos que ter bons profissionais, por isso que uma fono boa, que consegue fazer uma boa avaliação, fala, opa, aqui não é um distúrbio simples da fala, da linguagem. Eu acho que tem alguma questão. Por quê? A pessoa do TDAH, é o que você falou, quem tem um caráter mais hiperativo, às vezes você não está pulando o tempo inteiro, mas a sua cabeça está muito rápida. E você até pensa muito antes de falar, e aí quando você vê a sua fala não sai adequada. Então, é importante. E a gente tem que pensar que depois do diagnóstico, outros profissionais nessa equipe são muito importantes, um educador físico, a atividade física é muito importante para quem tem TDAH. Então, você tem que colocar tudo que a gente fala hoje de equilíbrio realmente desse estilo de vida, né? Para a gente conseguir ter
boas repercussões, sejam emocionais, sejam físicas. E vou te dizer, viu, Dani, uma coisa que hoje cada vez mais a gente começa a ver, e nos últimos congressos de TDAH a gente pôde observar a relação do TDAH com o distúrbio do sono, porque a pessoa não para nem mesmo à noite, isso traz repercussões na vida dela, né? Então você tem transtornos do sono. Então o link com diversas situações, com diversas outras condições da vida existem, e cabe a nós, profissionais de saúde, estarmos olhando, tirando estigmas, tirando preconceitos, para que a gente possa, no fim do dia, auxiliar as pessoas que nos procuram, né? E aí a gente vem na questão, né, que todo farmacêutico deve estar se perguntando, tá, e o tratamento? Quais são os melhores tratamentos que nós temos hoje no mercado? Quais as suas indicações? Sabemos que temos medicamentos novos, né, e que têm feito aí absurdamente demonstrado uma eficácia que posso dizer que eu tenho experiência em casa que até chega a ser assustador. Quero que o senhor fale um pouquinho para a gente que tratamento que a gente tem disponível aí no mercado. Vamos lá. Então, assim, quando a gente vai para um profissional que vai fazer o diagnóstico, seja um psiquiatra, um neuro, em alguns casos, alguns pediatras que acompanham mais a questão comportamental, ele vai aplicar todas as avaliações, né, com os questionários relacionados ao que a gente tem como características. Aí nós vamos ter que começar o tratamento. Como você falou, Dani, o tratamento multidisciplinar é importante, então tem um acompanhamento psicológico para aqueles que têm uma alteração de fala, ter a fono acompanhando, alguns precisam de uma terapeuta ocupacional e a gente ter outros profissionais junto com a gente. Mas o medicamento, ele é imprescindível. Por quê? Porque é ele que vai conseguir fazer essa pessoa com TDAH se ajeitar um pouquinho em relação a algumas dessas questões exatamente relacionadas a essa falta de noradrenalina no córtex pré-frontal. A gente precisa dessa substância ali, então os medicamentos eles agem, né, atuam inibindo a recaptação dessa substância, ficando mais disponível na fenda sináptica. Historicamente, a gente tem dois medicamentos no Brasil, duas classes no Brasil, né? Os estimulantes e os não estimulantes. Os estimulantes são já estavam no mercado há muito tempo, eles são os medicamentos que eram difíceis das pessoas, às vezes, aceitarem tratamento porque era chamado de tarja preta. Só que, assim, os estimulantes são a primeira escolha para o tratamento do TDAH na grande maioria dos guidelines. Então, a gente tem que entender, ter os estimulantes como opção terapêutica, eles são importantes. E eles, mas aquele medo, porque são tarja preta, por isso que a gente fala, tem que estar com um profissional preparado para fazer a indicação adequada. Agora, sem dúvida nenhuma, os estimulantes, a gente tem que ver que eles podem exacerbar alguns sintomas em pessoas que já têm um TDAH com comorbidade. O que é o TDAH com comorbidade? TDAH com algum outro sintoma, uma pessoa que já tem ansiedade, ou que tem tique, ou transtorno de espectro autista. Quando você fala do TDAH com comorbidades, chegou no mercado ano passado, para fazer parte desse arsenal terapêutico aqui no Brasil, um medicamento não estimulante, que foi o primeiro não estimulante disponível no mercado, que é a atomoxetina. Então, a gente tem o não estimulante como uma grande opção, principalmente naqueles pacientes que ou já usaram estimulantes e não tiveram um bom sucesso com o tratamento, ou um paciente que tinha tique ou ansiedade, e isso exacerbou após o uso de estimulante, ou até mesmo um paciente que o médico entenda que, poxa, ele tem um TDAH com TEA, já tem uma ansiedade de base, paciente adulto que tem um histórico de uso de substâncias, talvez seja melhor a gente optar por um não estimulante. Porque os estimulantes, como eu falei, eles fazem muito bem a sua função, eles são primeira linha de guideline, mas eles também agem no setor de recompensa do cérebro, né? Então, tem uma questão relacionada à dopamina nas áreas de recompensa. Então, alguns indivíduos podem exacerbar alguns sintomas e, principalmente, como eu falei, como é o setor de recompensa, indivíduos que têm uso de substâncias, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas hoje, a gente tem essa opção de usar o não estimulante. Então, o que eu quero deixar muito claro para todo mundo aqui é, nós temos hoje um arsenal terapêutico que permite aos profissionais de saúde escolherem a melhor indicação para cada paciente. Então, voltamos àquela questão muito importante inicial. Fazer um bom diagnóstico, verificar se esse paciente tem comorbidades ou não, entender a realidade desse paciente, vai me ajudar a fazer a melhor escolha do tratamento. Agora, claro, quando eu falo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com comorbidade, quando eu falo até das escolhas familiares, porque a gente tem que entender que algumas famílias às vezes preferem o não estimulante exatamente por esse receio de usar um estimulante. Eu posso optar hoje
por um não estimulante que está disponível no mercado, que antigamente a gente não tinha. Antigamente era a lisdexanfetamina e o metilfenidato. Hoje eu já tenho a atomoxetina como uma opção. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse não estimulante, que eu acho que é a grande questão nossa, né? Porque ele entrou no mercado recentemente, não faz tanto tempo, e para nós, assim, sempre foi TDAH tem que ser tratado com esses medicamentos, porque aumenta a questão da dopamina na região pré-frontal, que é onde falta. E aí chega um medicamento novo, né, que não tem esse mecanismo, que não age dessa forma como principal e demonstra na prática uma eficácia clínica maravilhosa. Trabalha para a gente, explica um pouquinho mais sobre isso, doutor, para a gente poder tirar essas dúvidas. Vamos lá, eu acho que a gente falar um pouquinho da atomoxetina é muito importante, como você disse. Ela é mais nova no mercado, então as pessoas têm menos experiência com ela. Mas é importante a gente notar que, apesar de estar aqui no Brasil desde o ano passado, ela já é aprovada pelo FDA desde 2002. Então, ela é uma droga que está no mercado, né, mundial, sendo utilizada para o tratamento de TDAH há muito tempo. Ela só não tinha sido lançada no Brasil. E aí o que acontece? Essa medicação, ela faz, tal qual os estimulantes, a recaptação da noradrenalina, né? Ele inibe a recaptação da noradrenalina na fenda sináptica. Então, você disponibiliza mais noradrenalina diretamente e ela também age indiretamente na dopamina. Só que ela é muito seletiva, ela só age no córtex pré-frontal, que é a região onde a gente tem a maior dificuldade do quê? De manter, que é o que controla a tensão, o impulso, é o freio do nosso cérebro. Os estimulantes, eles agem não apenas no córtex pré-frontal, mas também nos setores de recompensa, né? No núcleo accumbens, no striatum. E aí, o que acontece? O fato deles agirem nesses outros setores, eles podem trazer algumas condições, né, como às vezes uma dependência, uma necessidade de tolerância cada vez maior ao uso da medicação, que o não estimulante não traz. Então, quando você tem a atomoxetina, você vai ter a certeza da ação dela localmente só no córtex pré-frontal, com aumento dos níveis da noradrenalina e da dopamina na fenda sináptica, e com isso melhorando os sintomas. O que é importante a gente falar, já que a gente tem que entender um pouquinho? Ela tem algumas diferenças, porque a gente acredita, e isso é muito importante, o TDAH, ele não é uma doença, desculpa, não vou nem usar doença, o TDAH, ele não é um transtorno que ele acontece apenas naquele momento durante a escola ou durante o trabalho. Ele te acompanha durante todo o dia. Quando você usa um estimulante, ele vai fazer o seu efeito e logo ele vai cair. Então, muitas vezes, as pessoas não se sentem cobertas 24 horas. Então, você até, tive uma continência na escola, no trabalho, mas quando chega em casa, vira uma dificuldade. A atomoxetina, pelo seu mecanismo de ação, ela consegue ter uma liberação em 24 horas. Então, você consegue ter uma cobertura do indivíduo que tem TDAH por 24 horas, porque o TDAH é na escola, é em casa, é no trabalho, é durante toda a sua vida. E isso permite uma facilidade maior, porque muitas pessoas que às vezes não toleram muito bem usar de manhã, ela pode usar à noite sem nenhum problema, que ela vai continuar com a cobertura ao longo do dia. O que é importante a gente falar sobre a atomoxetina? Ela também tem uma diferença dos estimulantes. Se eu tenho TDAH e começo estimulante hoje eu já sinto alguma diferença. Ele já faz um efeito, vai fazer o efeito e logo vai cair. Então, eu tenho que tomar todo dia e ele vai me manter esse efeito durante o meu uso. A atomoxetina, ele, como tem um mecanismo diferente, ele demora de 2 a 4 semanas para começar a atingir um nível adequado dentro do corpo. E esse período, e aí eu tenho uma questão muito importante para vocês que estão aí, principalmente que trabalham em farmácias, que vão atender o público, que é o quê? Eu vou ter esse tempo para ele chegar no nível adequado no corpo, mas depois que ele chega, ele mantém uma estabilidade. Nesta evolução, eu tenho que transitar a droga, eu tenho que titular a droga para as doses adequadas. E a gente está vendo muitos profissionais hoje em dia mantendo subdose, porque como é uma medicação nova, tem medo de subir, e aí sobe devagar. Então a gente tem que entender que assim, eu não preciso subir muito rápido, mas também eu não posso subir muito devagar. E eu tenho que atingir nas doses-alvo, porque ela é uma medicação que a própria bula dela já indica em miligramas por quilo. Então, eu tenho uma dose inicial de 0,5 miligramas por quilo, e depois eu vou mudar para 1,2 miligramas por quilo, que é a dose-alvo. E aí ela vai demorar um tempo, como eu falei, de 2, 4 semanas. Com 2 semanas, algumas famílias já começam a notar a diferença, mas com 4 semanas ela atinge o nível ótimo dela, mas é importante que você esteja na dose adequada. Por exemplo, vou usar um exemplo de adulto. Adulto, você começa com 40 miligramas, faz uma titulação pela bula 3 dias e parte para 80 miligramas, que é a dose-alvo, e aí você vai ver, depois de 4 semanas, o efeito ótimo. Alguns já começam a ver os efeitos antes.
Muitos profissionais estão indicando dose muito mais baixa, começa com 25, sobe para 40, vai aumentar para 80, assim, 2, 3 meses depois. Quer dizer, aí o paciente vai sentir que não está melhorando, que não está tendo benefício. Então, seu papel, quando você está com um paciente, que o paciente questiona, poxa, o médico mandou subir a dose, estou com medo, acho que eu não vou subir. Ou, puxa, meu médico manteve a mesma dose, você vê que é um adulto ou uma criança maior. É importante a gente entender, olha, esse medicamento é importante chegar na dose-alvo para ter o efeito adequado. Quanto antes você chegar na dose-alvo é melhor para que você chegue nos níveis séricos adequados para ter os melhores benefícios. E mais ainda, lembrar que é miligrama por quilo. Então, muitas vezes, você pode ajudar falando, olha, a dose inicial é 0,5 miligramas por quilo e a dose-alvo 1,2. Mas, em alguns casos, você pode chegar até 1,4 miligramas por quilo sem problema. Então, você mesmo pode ajudar nessa orientação. E o mais importante, né? Ajudar a tirar esses preconceitos. Puxa, eu não quero aumentar a dose, estou com medo. Porque, às vezes, o paciente começa a sentir a melhora no início, porque, veja, muitas vezes o TDAH, a vida está tão desorganizada, que quando você começa a botar um pouquinho no lugar, você fala, puxa, estou muito bem, não preciso aumentar a dose. Não, você precisa. Se você está muito bem, você vai ficar melhor ainda. Então, vamos fazer o tratamento correto. Acho que é isso, né, Dani? Falei bastante, mas acho que eu consegui. Nossa, assim, não foi perfeito, foi maravilhoso, porque eu posso dizer que isso eu vivenciei na prática, né? A necessidade de subir a dose, ser questionado em casa, ter que tirar esse preconceito, mostrar que era importante subir a dose, que era para a criança. E o senhor traz um ponto fundamental aí para o farmacêutico ter, a questão da adesão. Diferente dos estimulantes, né, que você poderia parar e está tudo bem, para hoje, para as férias. Normalmente falava assim, dá durante o período escolar, chegou às férias, não dá necessidade. Esses medicamentos, que são os não estimulantes, é para o resto da vida. Tem que ser tomado todo santo dia no mesmo horário. E aí entra o papel do farmacêutico fundamental no processo de adesão. Porque se o paciente tomar, a piora dos sintomas podem aparecer. Então o farmacêutico tem que ter esse processo de acompanhamento, tem que seguir, tem que verificar se está tendo reações adversas a esse, tem que ver se a dose está adequada, que não deixe na subdose. Então eu acho que, como disse o senhor, é um trabalho multiprofissional e que tende aí a pessoa com esse diagnóstico a melhorar bastante. Eu só tenho que agradecer e deixar aí para suas considerações finais e pelo aprendizado enorme. Gratidão mesmo. Olha, Dani, agradeço a você, agradeço a todos que estão nos ouvindo, agradeço a RF pelo convite. Eu acho que é muito importante essa oportunidade que a gente tem de conversar sobre um assunto tão, assim, presente no dia a dia de cada um de nós, com muitos estigmas, com muitos preconceitos, com muitas informações erradas, mas aí traz mais ainda o papel nosso quanto profissional de saúde, de orientação, de informação, de conscientização de todas as pessoas que precisam tratar adequadamente. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse foi mais um podcast. Tem todo mundo assistindo em vários lugares, viu, doutor? É em metrô, é indo para casa, é voltando, me manda mensagem assim, nossa, foi maravilhoso esse, entendeu as informações, porque é uma maneira da gente estar trazendo informações rápidas aos farmacêuticos. Então, foi mais um Farmácia em Dia. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Obrigada, doutor. Valeu, obrigado.